Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar sobre cone, mais especificamente sobre o volume de um cone e as aplicações que a gente pode ter, os exemplos que a gente tem no nosso dia a dia. Então, vamos pensar a seguinte situação aqui. Você já percebeu que algumas embalagens de alguns produtos do nosso cotidiano têm uma forma cônica? Lembraram de algum deles? Puxem lá na memória e vejam se vocês conseguem lembrar de alguns deles e cite alguns exemplos desses formatos, né? Eu digo que o formato cônico, ele não é tão comum como no caso do formato cilíndrico, mas ele tem várias aplicações. Vamos ver, eu separei alguns daqui para a gente discutir aqui. Obviamente, nenhum aqui está em escala, só para a gente relembrar, né? A mais tradicional, tenho certeza que a maioria lembrou dele, né? Eu, por exemplo, quando vou tomar sorvete, me oferece casquinha ou copinho. Eu sempre prefiro a casquinha, não sei, eu gosto do gostinho da casquinha aqui, né? Casquinha talvez seja o mais tradicional. O outro, que provavelmente muita gente lembrou, o cone de trânsito, né? Que esse é bem comum a gente ver no nosso dia a dia. Outro que é muito comum, chapeuzinho de festa, né? Festa infantil, sempre a gente vê esse formato aqui. Aqui de batata, de alguns fast foods. Aqui nós temos, no caso, um copo de um drink famoso, né? Que ele tem exatamente aonde vai a bebida, é exatamente formato cônico. Aqui nós temos um exemplo de um temaki, né? Comida japonesa que eu adoro. E ali tem um plásticozinho que é utilizado principalmente pelas confeiteiras, né? Para confeitar um bolo, confeitar comida de modo geral, que eles têm esse formato cônico. Alguns desses aqui vocês lembraram, talvez vocês tenham lembrado outros, e eles são bastante interessantes, esse formato cônico aí, que foi um formato um pouquinho diferente, que pode ser utilizado, tá? Bem, mas o que é um cone? Vamos relembrar como é que é um cone. O cone, então, ele é formado a partir de uma figura, né, que vai ter uma revolução, que é essa figura plana, que é um triângulo. Aonde o triângulo aqui nós temos aqui este lado aqui, que nós vamos simbolizar como o nosso raio, porque ele vai girar e formar a nossa base aqui, que a nossa base vai ser um círculo, então, portanto, essa medida aqui vai corresponder ao nosso raio. E aqui, nesse caso do cone reto, é a nossa altura que está coincidindo com o eixo de rotação. E ele vai girar, pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário, tanto faz, e vai formar exatamente o nosso cone. Agora, aqui, esta medida aqui a gente chama da geratriz. E o conjunto de todas as geratrizes vão formar o que a gente chama da nossa área lateral do nosso cone. Relembramos várias coisas que a gente já falou em outros vídeos e agora a gente começa a juntar esses conhecimentos. O volume de um cone, como é que a gente calcula o volume de um cone? O volume de um cone corresponde a 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base a gente acabou de conversar, que ele é um cilindro. Como é que a gente calcula, é um círculo. Como é que a gente calcula um círculo mesmo? πr ao quadrado. Então, substituindo a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Portanto, a nossa formulazinha do volume vai ser 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Tranquilo, né, gente? Lembre-se que cada vez mais dentro da geometria espacial nós vamos ter bastante fórmulas. Aqui eu já coloquei agora um resumo aqui das nossas fórmulas a respeito do nosso cone. Aonde o volume de um cone, 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. A área da base, que a gente acabou de falar, que é πr ao quadrado. A área lateral, que vai ser πrg. A área total, que é a soma da área da base mais a área lateral, fazendo aqui o πr em evidência, multiplica R mais G. Mas eu posso também fazer através da soma das outras duas. E a relação que a gente tem entre o raio, a altura e a geratriz, que sai do Teorema de Pitágoras, que é geratriz ao quadrado igual a altura ao quadrado mais R ao quadrado. Nesse vídeo a gente falou especificamente sobre cone e o volume do cone, relembramos também sobre as áreas. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.